Salve pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí nesse distanciamento social natural que a gente está vivendo um pouco? A gente vai mudar um pouquinho do foco, né? A gente falou sobre doenças causadas por vermes, doenças causadas por bactérias, doenças causadas um pouquinho por vírus, por protozoários. Falamos sobre condições sanitárias, discutimos um pouquinho sobre características sociais, questionamentos de saneamento básico, políticas públicas. Então, isso nas nossas aulas de Zoom foi largamente discutido e dessa forma a gente teve um pouquinho do entendimento sobre esses seres vivos, como eles se multiplicam e etc. Agora a gente vai mudar um pouquinho esse foco, a gente vai pensar um pouquinho em como nós somos, né? Então, o capítulo 3, ele fala um pouquinho sobre hereditariedade. Então, quem eu sou, por que eu sou bonito desse jeito, por que eu tenho esse sorriso largo, essa barba preta, com essa frente branca, esse cabelo castanho, esses olhos castanhos, essa cor da pele. Todos esses questionamentos e que a gente observa invariavelmente em grande quantidade nas pessoas, né? Você vê aí algumas pessoas que são morenos e têm filhos de olhos claros, né? Pessoas de olho preto tendo filhos de olhos claros, pessoas de pele escura tendo filhos de pele clara, pessoas ruivas com pais de cabelos castanhos. Ninguém é filho do padeiro, não. Na verdade, o que acontece é que dentro do nosso corpo, dentro do nosso núcleo, existe uma sequência de moléculas que determinam essas características. Essa sequência de moléculas a gente chama de DNA. Então, o nosso DNA ele é o fundamento básico para um processo evolutivo muito importante chamado hereditariedade. O primeiro conceito de hereditariedade, ele se inicia no século XVIII, né? Começa a falar um pouquinho sobre hereditariedade no final do século XVIII, 1776, né? Então a gente está falando aí de um cara chamado Lamarck, ele é o primeiro cara a falar um pouquinho sobre conceitos de evolução e hereditariedade. Depois, no século XIX, em 1859, um cara fantástico que o professor aqui é apaixonado, chamado Charles Darwin, desenvolve a teoria da origem das espécies e publica esse material muito legal que fala sobre o conceito de transmissão de características vantajosas. Não é quem é mais evoluído ou quem é menos evoluído, e sim, na verdade, quem apresenta características que são vantajosas. Mas não se tinha a ideia da palavra genética, não se tinha a ideia da palavra gene. Ela só foi introduzida mais tardiamente, por volta do final do século XIX, em 1880, entre 1884 e 1896, com um cara chamado Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele é o pai da genética, a gente pode considerar o Gregor Mendel o pai da genética. Porém, o material dele ele só foi publicado pós-morte, né, em 1906, pelos seus pupilos, vamos dizer assim. Gregor Mendel era padre agostiniano, que é uma característica fantástica, e esses padres, monges beneditinos, agostinianos, eles tinham por premissa básica o estudo e o questionamento. E dentro da própria universidade, na região em que ele vivia, ele se especializou, fez faculdade de botânica e cuidava, né, do jardim do mosteiro, né? Muito curioso isso. E observando algumas características muito importantes de algumas plantas que eles tinham ali, ele se deparou com ervilhas. A ervilha que você come na sua casa, né? Verdinha, bonitinha. O Gregor Mendel começou a observar que ele tinha ervilhas de alturas variadas, com flores variadas, de cores variadas. A vagem, que é o fruto da ervilha, de formas variáveis. As flores que davam nas laterais, nos galhos ou nas partes finais da planta. Então ele começou a fazer uma série de questionamentos, né? Então, por esse motivo, ele começou a estudar, e aí, respondendo um pouquinho até essa ideia de por que ervilhas, né? Katsu, por que ervilhas? Porque as ervilhas elas dão uma geração de novas sementes a cada 37 dias.
E por esse motivo ele desenvolveu essa técnica, né? Um outro detalhe importante é que as ervilhas elas são autofecundantes, ou seja, elas têm capacidade de autofecundação em momentos em que elas não têm outras plantas para efetuar o cruzamento. E a partir daí ele começou a desenvolver esses estudos hereditários e ele prestou atenção em um fato muito curioso. Ele pegava, e aí aqui o Pro vai falar bastante sobre. Ele pegava, por exemplo, uma ervilha que dava sementes amarelas, cruzava entre elas e só dando sementes 100% de só sementes amarelas, e pegava outra que ele tinha na plantação que só dava sementes verdes. E aí, sementes verdes, sementes verdes, sementes verdes, como elas eram da mesma espécie, o que ele fez? Ele pegou aquela que só dava amarela, pegou aquela que só dava verde e cruzou entre elas. Quando ele cruzou entre elas, a geração, as plantas, as sementes produzidas, elas eram todas amarelas. Aí ele falou, oxe, mas como é que pode? Como é que pode eu ter uma planta que produz ervilha amarela, uma planta que produz ervilha verde, eu cruzo as plantas, as flores, né? Faço a polinização cruzada e eu só vou produzir sementes amarelas. Aí ele fez esse teste várias vezes. E aí ele falou, meu, tem alguma coisa esquisita. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa planta que só deu semente amarela, né, do cruzamento entre amarela e verde, que só deu amarela. Ele falou, eu vou cruzar elas entre si, né? Então, ao cruzar ela entre si, ele obteve um resultado maravilhoso. Ele obteve, dentro de uma vagem, uma proporção de 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então, ele ficou abismado com aquilo. Então, ele entendeu que aquela planta que fornecia sementes apenas amarelas e era uma característica que ele determinou como dominante, porque é aquela que domina a outra. E a outra, o que ele fez? Ele chamou de recessiva. Tá? Eu prefiro que vocês pensem de uma forma mais simples. Característica do gene dominante é aquela que se expressa mais vezes. Se nós pegarmos dentro da sua sala e tiver lá 30 alunos, eu vou ter 25, 26 alunos de olhos escuros, e aqui eu não estou falando de olho castanho, castanho claro, preto. Não. Pigmentado, tá? Se é castanho claro, castanho escuro ou preto, não importa. É olho escuro. E 3, 4, 5 alunos no máximo que terão olho claro. Loiro, então, esquece. Vai ser muito menor essa proporção, tá? Então, aquela característica que se expressa com menor frequência, ou seja, aí entra um pouco da matemática, né? Ou seja, acontece eventos, né, com um número de eventos menor, ele chamou de característica recessiva. Bom, e que características ele pegou? Então ele pegou lá a superfície da ervilha, se ela é lisa, igual a da sua casa, ou rugosa, que ela é amassadinha. Se ela é amarela ou verde, se a vagem que ela produz, que é o fruto, tá? Um fruto seco, diferente, por exemplo, de frutos carnosos, como a melancia, que tem suco, né? Se ela é inflada ou se ela é constricta, que ela é fazendo a forma da bolinha da ervilha. Se ela é uma vagem verde ou amarela, se a flor, a pétala, ela é púrpura, pode traduzir para rosa, ou branca, se a posição da flor é na lateral ou se é na ponta, e se a planta é alta ou baixa. Então ele pegou essas características e ele analisou essas características uma por uma. Então primeiro ele analisou só semente lisa e rugosa, depois ele analisou só amarela e verde, depois inflada e constricta, depois verde e amarela, depois púrpura e branca, depois axial e terminal e por último planta alta e planta baixa. Então a primeira coisa que ele determinou nessa ideia desse trabalho dele era a determinação de que cada característica é expressa por um par de genes. Então um gene vem do seu pai, um gene vem da sua mãe, a junção dos dois dá você. Então essa é uma característica fundamental que ele observou.
Então é extremamente importante esse conceito do Mendel. E esse conceito ele é moderno até hoje, e se não fosse esse conceito, hoje nós não teríamos os estudos maravilhosos que nós temos em relação, por exemplo, à vacina do Covid. Uma vacina extremamente importante, fundamental para a salvação aí de boa parte da população mundial. Então ele foi fazendo esses testes, né? Então o Gregor Mendel, eu vou contar um pouquinho aqui, pegar um pouquinho da história dele, né? Ele é de 1800, nasceu em 1822, morreu em 1884. Seu trabalho foi descoberto em 1886 e ele foi publicado em 1906. E, curiosamente, Mendel respondeu às perguntas do Darwin, que é uma coisa fantástica, né? Hoje, a partir de 1953, a gente tem um novo conceito evolutivo, que é o conceito relacionado ao neodarwinismo, que é a teoria do Darwin misturada à a lei do Gregor Mendel, tá? Então, ele é fundamental, ele é o pai da genética, tá? Então ele é um cara fantástico e que nos ajudou muito a gente ter o que a gente tem hoje, né? Então ele, o que ele fez? Ele pegou uma linhagem pura de vagem verde, uma linhagem pura, tá? De linhagem amarela, cruzou e obteve 100% verde. Que estranho. Aí ele foi lá e cruzou essa família 1, ou geração F1, filhos 1, cruzou entre si, obtendo uma proporção de 75% verde e 25% amarela. Os testes que ele fez também com a altura da planta, tipo de flor, nascimento da flor, cor da ervilha, tamanho da ervilha, forma da ervilha, tudo que ele fez, ele obteve essa proporção 3:1, tá? 3 ervilhas, 3 vagens verdes para uma vagem amarela. E aí a gente, obviamente, depois vai discutir alguns conceitos importantes, como geração parental, geração 1 ou F1, geração F2, retrocruzamento, algumas palavras que, nossa, professor, não faço a menor ideia do que você está falando. Mas relaxa que a gente vai discutir bastante esses conceitos na aula de Zoom. Então, ele trabalhou isoladamente cada uma das 7 características. As plantas geradas, que ele chamou de F1, nós também chamamos de híbridos. Vamos pensar o seguinte: seu pai é puro, sua mãe é pura. Você é híbrido, você é o resultado do cruzamento entre os dois. De 2 linhagens, de uma que vem do seu pai e uma que vem da sua mãe. Então, baseado nesse conceito que ele obteve, né, quais são as seguintes explicações? Cada característica hereditária é condicionada por um par de fatores, presente em células do organismo. Uma vem do pai e a outra vem da mãe, chamada de geração parental. Indivíduos puros possuem os 2 fatores iguais para essa característica, que nós chamamos de genes, ok? Aquele que se expressa em maior frequência é dominante e aquele em menor frequência, ou que ele é inibido, ele é chamado de recessivo. Cada gameta transporta apenas um fator para cada característica, ou seja, os gametas são sempre puros, contendo um fator para cada par. Hoje a gente chama de gene, né? E a gente vai estudar um pouquinho mais isso no ensino médio. Esses genes, eles estão dentro dos cromossomos, em lugares específicos dos cromossomos, chamados de locus. Locus deriva do latim, que significa lugar. Então é o lugar dos genes, tá? E esses cromossomos, eles vêm um do pai e um da mãe para cada característica. Então, a característica cor da pétala, a gente chama de cromossomo homólogo. Então, o cromossomo homólogo tem um par. Por que homólogo? Porque eles determinam o mesmo caráter. Qual é o caráter, Fá? O caráter é cor da pétala, cor da semente, forma da semente, forma da vagem, cor da vagem, altura da planta. Essa é a característica. Então, a característica, como uma característica vem do pai e a outra da mãe, nós chamamos de cromossomos homólogos. O cromossomo, ele é o DNA enroladinho na forma de uma estrutura chamada cromossomo. Ok? Então, essas são características muito importantes. Bom, como é que eu represento isso? Tá? A letra maiúscula mostra para mim quem é o dominante. Tá? E a letra minúscula, o alelo recessivo. Ok? Então,
toda vez que a gente usa essa característica, você escolheu uma característica, por exemplo, cor da ervilha, amarela e verde. A gente sempre dá um nome à letra, a gente sempre usa a letra relacionada ao recessivo, tá? Então, ele fala, por convenção, os valores são representados por uma letra, que corresponde, em geral, à inicial da manifestação recessiva, ok? Então, exemplo, que utilizamos a característica da vagem amarela, que não apresenta geração F1, é determinada por esse alelo. Assim, empregamos azão para a inicial de amarela para indicar o alelo dominante, que determina a cor verde. Estranho, né? Mas assim, sempre a gente vai usar a letra do recessivo. Então, no caso é verde, né? Que a gente está falando aí que a ervilha verde é recessiva, então a gente usa Vzinho, V minúsculo. E o dominante, V maiúsculo, tá? Se fosse o contrário, seria A. Quando não é pedido nada, aí você pode escolher a letra que você quiser, tá? Aí não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, o que ele fez aqui? Ó? Vagem verde, azão, azão. Vagem amarela, azinho, azinho. Então, lembrando que a gente sempre usa o recessivo, tá? A primeira letra do recessivo. E aí cruzou o indivíduo. Então, vem um gameta do papai. Então, um só daqui. E um só daqui, porque aqui eles estão em pares, tá? Aqui eles estão em pares. Então, no processo de divisão celular, eu tenho um aqui que vem do pai e esse aqui que vem da mãe. Quando ele fez esse cruzamento, aqui eu vou produzir 4 gametas e na aula de Zoom o Pro vai explicar isso ó, bonitinho para vocês. E aí ele vai produzir 4 possibilidades. Das 4 possibilidades eu tenho 2 puras, eu tenho uma pura verde, uma pura amarela e as chamadas híbridas, que determinam metade do número de possibilidades. Então, 50% desses indivíduos é híbrido, tá? Por que híbrido, Pro? Porque são letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula, tá? E aí nós temos o que a gente chama de xadrez mendeliano, mas o Pro vai falar o nome correto, que é chamado diagrama de Pinet, tá? O diagrama de Pinet, ele é a exposição das características do indivíduo, tá? Então, eu aqui venho e expresso as características do meu indivíduo com os gametas. Eu vou ensinar vocês isso na aula de Zoom, fiquem sossegados. E aí eu vou mostrar para vocês como que faz esse hashtag jogo da velha da genética, tá? Mas aqui o que a gente tem é o chamado diagrama de Pinet. O diagrama de Pinet, ele determina e coloca para mim quais são os gametas possíveis que vêm do pai e que vêm da mãe, para que eu obtenha a minha geração filial, ou seja, os meus filhotes, tá? Não importa aqui o número de indivíduos. Exemplo, eu tenho, por exemplo, numa produção de ervilhas, 6.000 ervilhas. Então eu vou ter 75% delas dominantes e 25% delas recessivas. Não importa o número de indivíduos. O que importa é a proporção genética. Então, eu vou ter 25% de indivíduos que são heterozigóticos, como aqui, né? Vou ter 25% aqui de homozigotos, tá? Dominantes, 25% de homozigotos recessivos, tá? E 50% dos indivíduos híbridos. E do cruzamento entre puros, eu só obtenho dominantes, tá? Todos são verdes. Então, essa geração F1, que foi o primeiro teste que ele fez, que é do diagrama de Pinet, tá? E aí o teste para a família 2, ou seja, peguei esses indivíduos e cruzei entre si, ó. Olhe pela letrinha que vai ficar mais fácil de você entender, ok? Então, essas são características determinantes, e o que fala para mim isso é a primeira lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel determina para mim que todo indivíduo formado obtém uma característica advinda do pai e a outra da mãe, tá? Em gerações puras ou não, tá? E que cada par, ou seja, cada 2 desse aqui determina uma característica. E que essa característica, ela se expressa no indivíduo. Então, eu tenho o gene para a cor verde. Então, eu tenho o gene, ele está dentro da célula. O que ele faz? Determina a cor verde. Verde, que eu vejo, é a característica expressa. A gente fala de expressão gênica.
como aquela característica dentro do material genético expressa. Então, eu tenho, por exemplo, a característica cor do olho castanho, cor do olho escuro. Então, meu olho é escuro, entendeu? Que tem uma origem no meu pai e na minha mãe, que são duas pessoas que têm olhos escuros. Então, essas são características fundamentais para todo indivíduo. Então, não adianta virar e falar assim, mas o pai tem cabelo preto, a mãe tem cabelo preto, os dois têm olho castanho e o filho tem olho verde. Essa vai ser uma discussão que a gente vai utilizar na nossa aula de Zoom. Pô, mas por que ele tem esse olho verde? Porque provavelmente o pai e a mãe apresentam, carregam com ele o gene que determina a cor de olho claro, tá? Então, a mãe tem, o pai tem, e nesse cruzamento, tá? Ele acabou formando um indivíduo de olho claro. A gente vai discutir isso bastante na nossa aula de Zoom, tá? É um conteúdo bastante complexo, que a gente vai ter que ter bastante calma para trabalhar com essa característica, tá? E aí a gente vai, ao longo desse processo, descrever alguns vocabulários, eu até vou dar uma atividade para vocês fazerem, dentro do que a gente está vendo aqui, das palavras em negrito, a gente chama de vocabulário genético, que vocês vão ter a obrigação de saber, já começam um pouquinho agora, para chegar no ensino médio, tinindo, relacionado a essa característica. Então, genótipo é a construção do gene, os alelos, os cromossomos, tá? É dentro da célula, lá dentro do núcleo. E fenótipo é a manifestação, cor do olho, cor do cabelo. Eu carrego o gene para ele e esse gene se expressa, tá? Outro detalhe, o indivíduo portador de dois alelos para uma mesma característica, então os dois têm a mesma letra, maiúscula e maiúscula, por exemplo, ele é homozigoto, ou minúscula e minúscula, tá? E o indivíduo que tem uma letra maiúscula e uma minúscula, ele é chamado de heterozigoto, tá? E, como eu disse para vocês, o cruzamento entre indivíduos puros geram para mim os híbridos, que são indivíduos chamados de heterozigóticos. No caso aqui, a gente está falando de um bichinho muito bonitinho, tá? Que é o cruzamento, né? Que é a produção do asno, né? Que é o cruzamento do quê? Da égua com o jumento, ok? Então, é incomum esse cruzamento entre seres de espécies diferentes, procedimento que o burro, coitadinho, e as mulas, que são as fêmeas, é induzido por criadores e origina animais que não podem ter filhotes. Mas isso eu vou explicar na nossa aula de Zoom, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa característica, né? Porque aí eu vou explicar um pouquinho também sobre evolução. Falar um pouquinho sobre Darwin, falar um pouquinho sobre Lamarck, para a gente entender um pouquinho sobre essa genética. Beleza? Então, na nossa aula de Zoom, a gente discute um pouquinho mais sobre esses conceitos e essa introdução à genética mendeliana. Bem legal. É um assunto que deveria começar lá no ensino médio, mas vocês estão tendo ele agora. Bem básico, porque lá na frente a gente vai discutir e aprofundar um pouquinho mais isso. Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Aquele beijo. Tchau!